Vai começar? Pode começar? Não, ainda não. Deixa eu só esperar. Ainda tá Ah, rodando aqui, dizendo que vai começar a gravar. Não começou ainda. é. Ok. Aí, agora sim. Então, boa tarde, pessoal. Boa noite já, né? Eu e Samuel, a gente vai apresentar um artigo da Ana Carolina Gondim de Albuquerque Oliveira. O artigo é Os Corpos Refeitos, a Intersexualidade, a Prática Médica e o Direito à Saúde. Nesse artigo, ela vai discutir como que a prática médica atua sobre os corpos intersexuais a partir das cirurgias de normalização do sexo e se essas cirurgias violam o direito à saúde dessas pessoas intersexuais. Eu vou tratar da introdução e do primeiro título, e o Samuel vai tratar dos dois últimos. Na introdução, a autora vai fazer uma análise antropológica do corpo. Ela irá dizer que é pelo corpo que a gente existe, que a gente interage na sociedade, e é pelo corpo que a gente reconhece as outras pessoas e as outras pessoas nos reconhecem. E aí, embora até lá, pelo século XX, que havia uma crença que o corpo era um produto da natureza, que o corpo era dado pela natureza, assim como seus comportamentos, seus papéis, é, atualmente a gente acredita que o corpo é socialmente construído também, né? E pela cultura, pelas ideologias, pelas normas. E aí a gente vai ter normas que definem a gestualidade, a etiqueta, como que o corpo masculino e o corpo feminino deve ser, como que o homem deve se portar, não deve expressar tantos sentimentos, a mulher tem que sentar de forma mais recatada, enfim. A sociedade criou normas e reconhece o ser humano, cria normas de heteronormatividade e reconhece aquele ser humano que só se encaixa no que ela entende como homem e como mulher. E aí, qualquer corpo que foge dessa regra é, é anormal, é incomum e fica à margem, né? E esse é o caso do corpo intersexual. A autora, ela dá um conceito de intersexualidade que eu achei muito interessante em relação ao último artigo que a gente discutiu, até porque no último artigo eram duas autoras e uma delas era graduanda, era bacharel em Direito e em Biologia. E aí o conceito que a gente tem lá é mais o conceito médico, é mais biológico. E nesse daqui a autora traz um conceito mais social. Nunca vi não, Bruno. A autora vai falar que a intersexualidade é a condição corporal das pessoas que nascem com órgãos reprodutivos e anatomia sexual em desconformidade com o modelo masculino e feminino, conceito que é imposto. E aí é esse corpo que transgride a binariedade, que transgride a heteronormatividade, que vai ser deixado à margem, né? E aí a relação entre gênero e corpo, entre sexo e gênero, parece qualificar os corpos como os corpos humanos. O bebê se torna gente depois que a pergunta é homem ou mulher é respondida, no caso. E aí essas imagens corporais que não se encaixam em nenhum dos dois gêneros é desumanizado, se torna objeto. E aí a autora vai apresentar, em linhas gerais, como que a intersexualidade é entendida e como ela é tratada atualmente pela medicina e pela sociedade em si. Ela irá narrar que, na modernidade, a intersexualidade é patologizada, ela é tratada como uma doença, um distúrbio, um desenvolvimento sexual e que deve ser tratado, e a forma de tratamento mais eficaz é por meio da cirurgia de normalização dos corpos, em que irá consertar e normalizar as genitais para, em seguida, definir o suposto sexo verdadeiro, com o pressuposto de preservar a saúde da criança. E aí, no título um ela vem afirmar, e aí, durante o título um ela vem mostrar como é que a medicina, o surgimento da medicina, a medicina social, é uma ferramenta de biopoder, lá do conceito de Foucault, e como a medicina categoriza a intersexualidade como doença. E aí ela vai fazer uma retomada do surgimento da medicina e da medicina social, que
que ela deixou de ter um caráter individual e passou a ter um caráter mais coletivo, e aí os conceitos de doença e de saúde, que será definido pela medicina, também terá um caráter coletivo, social. E aí, lá pelo século XVIII, com outro antropocentrismo, quando há uma ruptura entre a sociedade medieval e a era moderna, em que a ciência passa a definir as regras e a falar o que será a verdade, a medicina se transforma, a medicina é uma dessas perspectivas, é uma das ferramentas da ciência, digitar o que seria verdade, do que seria doença, o que seria saúde, o que seria normal e o que seria anormal. E aí, a partir de lá da Revolução Industrial, há uma discussão sobre o conceito de saúde e o conceito de doença, e esse conceito se modifica e se transforma no interesse público. Vem o Estado Social e passa a reconhecer a saúde como um direito, e é no Estado Providência que o Estado vai passar a tutelar as relações trabalhistas, assegurando alguns direitos e garantias à classe trabalhadora, porque já que para o capitalismo o trabalhador doente significa menos produtividade, e por consequência menos lucro, e mais encargos para o empregador e mais encargos para o Estado. Então, esses conceitos será de, de importância social e vai se moldar com as necessidades do Estado e da sociedade. E aí, a autora vem afirmar que doença e saúde não fica fora desse processo sociocultural, né? São resultados socioculturais. Esses conceitos são produtos das relações sociais. E aí ela fala que a medicina se tornou a medicina social é um tipo de poder, é um tipo de biopoder, na medida em que ela foi transformada pelo capitalismo em um instrumento de normalização dos corpos, e a partir disso é uma estratégia biopolítica cuja finalidade dela é o controle da sociedade através principalmente do controle dos corpos. E aí, na medida em que a medicina cria normas e define o que é doença, o que é saúde, ela, é, ela define também quais corpos que se encaixam à norma e quais que não se encaixam. E nesse ponto, a gente pode estabelecer um parâmetro, uma comparação entre medicina e direito, na medida em que eles criam caixinhas também no direito. Se a pessoa não sai da maternidade, se ela não tem uma certidão de nascimento com um nome definido e um sexo definido, ela não existe para o mundo jurídico, então ela não vai gozar dos seus direitos. Na mesma forma que na medicina, se ela não se encaixa naquelas normas que a medicina criou para ela e não se encaixa como saudável, a medicina vai falar que ela é doente, que ela é patológica e que ela precisa de ser curada, né? E aí é nesse sentido que a medicina passa a interferir sobre os corpos e no que tange à sexualidade, além do controle de natalidade, das infecções sexualmente transmissíveis, da administração de vacina, a medicina vai passar a atuar também sobre os corpos a partir da sexualidade e a partir das intervenções cirúrgicas, hormonais e cirúrgicas a partir do século XX. Quanto à intersexualidade, o discurso médico foi mudando de tempos em tempos. Em meados do século XX, vigorou a era Money, em virtude das teorias e das técnicas de John Money nos Estados Unidos, em que ele definiu protocolos para a resignação ou reconstrução do sexo das pessoas intersexuais a partir das intervenções cirúrgicas. Para Money, ele afirmava que as pessoas, em geral, nascem com o gênero neutro, e assim elas permanecem de uns meses até, o texto fala de mais ou menos 3 anos, com um gênero neutro. E esse gênero será moldado pela sociedade, é a sociedade que vai definir. Então, a partir dos 3 anos, a criança saberia se definir como homem ou como mulher. E aí o Money acreditava também que uma vez que o gênero é definido pela sociedade, não tem como ele voltar, não tem, a pessoa, enfim, vai se identificar com ele pelo resto da vida, o que é mentira, né? A gente sabe que hoje em dia, depois as pessoas podem,
por influências biológicas internas, psicológicas, elas podem se identificar com outros gêneros também. E aí, pelo fato do gênero ser moldado pela sociedade, a cirurgia poderia vir como uma forma imperativa de definir para a sociedade qual que poderia ser aquele gênero. Então, o médico seria, nessa época, era uma relação entre o médico, era o médico que iria definir qual órgão sexual a criança intersexual poderia ter por meio dos exames, por meio dos exames do externo, dos órgãos genitais internos, e aí a família nessa época não tinha nenhuma participação. Uma vez que aquilo era tratado como uma doença, aquilo devia ficar no sigilo, devia ficar no silêncio, aquelas pessoas não existiam, então ali era tratado entre o médico e o paciente. E esse paciente era um bebê, que também não tinha condição nenhuma de saber o que estava acontecendo com o seu corpo. Então, aí, até essa época vigorou essa concepção do Money, e aí, nessa época, as recomendações pós-operatórias eram sempre para apontar pelo esquecimento da intersexualidade. Igual eu falei, era classificado como doença, aquilo não existia, colocava um véu de que era impossível viver com aquele corpo intersexual, com aquele corpo, com aquelas as partes íntimas ambíguas, com aquele corpo ambíguo. E aí, a partir da década de 90, com o surgimento das pessoas que passaram por essas cirurgias e que se mostravam em desconforto, e a partir dos movimentos sociais dessas pessoas, o discurso foi mudando. E aí chegou a era do consenso, que eu acredito que é a era que vigora até hoje. Os protocolos médicos... Oi, pode falar. Não, achei que já fosse para eu continuar. Não. Nessa época, os protocolos médicos foram alterados, houve uma maior participação das famílias agora, elas participam das tomadas de decisões, elas ficam cientes de como os processos serão feitos, enfim, como será essa mudança. E aí passou-se a fazer uma análise de cada caso, e aí passou-se a levar em consideração aspectos culturais, sociais e até religiosos, e só que ainda assim, por mais que tenha aproximado a família das tomadas de decisão, o que impera ainda é o discurso médico. Se antes o discurso médico imperava e as pessoas eram invisibilizadas, porque ali mesmo não existia a participação da família, e não existia, e o médico que resolvia aquilo ali, agora, mesmo que tenha participação da família, o discurso médico se impera pelo uso da linguagem biomédica, da linguagem técnica, que afasta essas pessoas comuns, e que eu falo entre aspas, pessoas comuns, aquelas que não são da área médica, a gente mesmo que não identifica, não saberia o que os médicos estariam falando. Então, por mais que tenha trazido a família para essa parte, para a parte das tomadas de decisões, a invisibilidade, a patologização e essa necessidade de deixar as coisas esquecidas se impera pelo discurso médico. A autora, ela faz um levantamento bibliográfico com alguns artigos médicos, e aí ela mostra que é muito descancarado em como tem certas expressões que eles falam que não devem usar. Inclusive, eu vou pedir licença para ler uma dessas citações que ela fala, porque eles não escondem, enfim, eles não escondem nada disso. Aí eu vou ler aqui, abre aspas. É necessário cuidado com o manejo emocional da paciente. Não há vantagem em se revelar que a paciente é geneticamente homem e não mulher. Todos os esforços devem ser no sentido de criar as melhores condições físicas e emocionais para a mais completa identificação feminina. A questão ética e toda a verdade devem ser expostas a um familiar próximo da paciente. A impossibilidade de ter filhos e a necessidade de retirar as gônadas, abre parênteses, nunca usar a palavra testículos, por exposição de motivos adequados ao caso, são importantes diálogos na relação médico-paciente. E aí, se na era do Money existia uma necessidade lá também,
o que era definido lá na época era a viabilidade, a função dos órgãos sexuais, e aí seria mais fácil construir uma mulher por meio da vagina do que construir um homem, porque eles estavam muito preocupados com a vida reprodutiva e com a funcionalidade daquele sexo. Ainda impera esse pensamento. Na medida em que nessa citação, eu imagino que era uma mulher que tinha testículos, e aí no artigo ele fala que era a tentativa de manter era a mulher, não iam tirar os testículos, enfim. Ainda há essa dominação pela linguagem médica, e aí o discurso médico que irá se impor no final, mesmo em detrimento dos maiores interessados, que no caso seriam os intersexuais, em detrimento, não, em favor do discurso médico. Então, uma vez que antigamente o silêncio era mesmo silêncio, hoje em dia não quer dizer que falar sobre vai levar vai trazer essas pessoas para a luz, porque uma vez que você usa de uma linguagem incompreensível, isso também é um modo de silenciar essas pessoas e um modo de silenciar a realidade delas. E aí fica essa questão de que viver com o corpo intersexual é impossível, ou você se submete a uma cirurgia e se qualifica e se denomina homem ou mulher, ou você é uma doença e aí tem que excluir não pode vir à tona, assim, né? Tanto que eu imagino, e essa questão que a autora levanta de que tanto os conceitos de doença e conceitos de saúde são construções sociais, da mesma forma que a OMS já definiu que o conceito de saúde não é meramente a pessoa estar bem, psicologicamente, socialmente, e aí e é isso. E aí, enfim, é isso que eu acho que eu queria falar. É isso. Aí eu passo para a palavra para o Samuel. Acho que eu perdi o raciocínio. Boa noite, pessoal. No segundo capítulo, a autora ela vai falar do processo de anormalidade e invisibilidade que esses corpos intersexuais enfrentam, principalmente a partir do Consenso de Chicago, que é um documento médico que foi elaborado numa conferência científica que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, no final de 2005. Ele foi organizado pela Leison Weeks e pela Sociedade Europeia de Pediatria. Ele teve vários objetivos, né, mas eu destaquei 2 para não ficar extenso e também para cumprir o nosso objetivo de discussão aqui. O primeiro foi de uniformizar os protocolos utilizados no gerenciamento dessas pessoas intersexuais, e o segundo, que é mais importante para essa discussão, que é a uniformização da nomenclatura. Muitas vezes os profissionais acabavam utilizando o termo hermafroditismo, intersexualidade, e esse consenso vem para tentar uniformizar isso, a partir do termo anomalia de diferenciação sexual, ADS, ou distúrbio do desenvolvimento sexual, DDS. Não chegou também em um consenso final, né? Até brincando com o nome assim. Mas esses 2 prevaleceram na linguagem médica. Até aí tudo bem. A justificativa dessa alteração foi de que o termo intersexualidade poderia ter um sentido pejorativo e aviltante da dignidade dessas pessoas. E a autora traz uma crítica da Machado, que é outra pensadora que estuda essas temáticas, tem uma tese, uma dissertação sobre isso, que essa alteração de nomenclatura ela não foi simplesmente aleatória, ela tem um cunho político e científico, porque à medida que você categoriza esses indivíduos em espaços como sendo patológicos, né, nos espaços de patologização, a partir usando distúrbio ou anomalia, enfim, a medicina acaba por apontar que aquela pessoa ela não nasceu intersexual, pelo contrário, ela é um homem ou uma mulher que apresenta uma má formação nos órgãos sexuais.
e que isso necessariamente não foge à norma binária, o que seria diferente da gente entender a intersexualidade como sendo natural, que de fato é, porque há um amplo aspecto de variações que a sexualidade humana possui. E é nesse espaço que a ciência médica acaba por entrar, que a autora apresenta, que é nesse desequilíbrio do corpo. Por isso que a discussão da nomenclatura ela foi necessária, porque ela é política e ocupa um locus privilegiado de análise. E ela cita a Berenice Bento, que tem em sua definição lá, um livro, inclusive, que fala que a linguagem científica ela é um dos mais refinados tecnologias de controle, justamente porque ela apresenta como sendo neutra, descritiva, e quanto mais técnico é aquela classificação, aquele conceito de objeto, mais distante e inacessível da sociedade ele se apresenta. E disso decorre o poder de invisibilizar socialmente essas pessoas. Fausto Sterling tem uma obra extensa sobre intersexualidade que ela fala que o número vai de 0,5% a 1,7% das pessoas, mas a gente não ouve essas discussões. E o que isso decorre? Acaba acontecendo um deslocamento, impossibilitando que a gente use categorias identitárias em relação à intersexualidade, porque ela acaba sendo limitada como se fosse um problema médico. E uma problematização que a autora traz, e que eu também coloco aqui, é que o consenso, por exemplo, ele foi financiado por um dos maiores empreendimentos de biotecnologias do mundo. Então, até que ponto há uma neutralidade nessa decisão, né? A gente vive uma sociedade de medicalização da vida. E em seu terceiro capítulo, ela vai falar de uma eventual violação ao direito à saúde dessas pessoas a partir da submissão dessa cirurgia de normalização. Ela faz uma apresentação das teorias da capacidade para apontar que muitas vezes essas cirurgias interventivas acontecem nas fases iniciais da vida da pessoa, quando são bebês, muitas vezes, e que não há um discernimento ali, nem jurídico possível e nem psicológico também, da criança poder optar se ela quer ou não se submeter àquela intervenção. E ela cita o Estatuto da Criança e Adolescente para falar que as crianças e os adolescentes são pessoas em desenvolvimento e que possuem direitos como todas as outras, principalmente o direito à liberdade de expressão, de opinião e a inviolabilidade da integridade física, psicológica e moral, que abrange também o corpo e a autonomia do corpo, porque para ela essa cirurgia seria uma violação desse direito. Porque quando a gente não tem a participação dessa pessoa na tomada de decisão dessa cirurgia, que inclusive não garante que vai cumprir os aspectos de saúde, como o próprio CFM reconhece na portaria, porque não se sabe se essa intervenção ela vai ser confirmada a posteriori por conta daquela pessoa, quando ela tiver o desenvolvimento psicossocial dela. E os efeitos disso podem ser extremamente contrários ao que ela visa, né, o que a resolução visa. Justamente dessa compreensão da saúde não sendo apenas um aspecto individual, que é uma compreensão ultrapassada, ela é ampla e ela está atrelada a toda uma noção de bem-estar físico. E a autora traz a crítica da resistência por parte das ciências biomédicas em compreender isso, que a saúde ela não é um fator puramente biológico, centrado no discurso médico, na genética, nos distúrbios orgânicos do corpo. E essa superação ela é urgente, porque a doença, como aspecto corporal só, acaba relegando às margens as influências que fatores políticos, socioculturais desempenham nesse processo de construção de adoecimento. E como o Marco falou, quando ela cita lá o Foucault, o processo de saúde e doença, ele é um processo simbólico, e ele deriva de representação social, porque as ciências médicas em si, assim como o direito também, é essencialmente social, e não tem como esse processo de saúde e doença fugir disso. Então, a saúde ela não deveria ser vista apenas na esfera individualizante, já que ela alcança patamar coletivo que envolve todos aqueles que estão inseridos em determinado tempo e espaço. Principalmente no Brasil, ela adquire um status de direito social, direito fundamental, lá no artigo 6º.
e que ela conclui que é necessário que a gente compreenda esse conceito de saúde como sendo uma decorrência de condições culturais, históricas, políticas, e que a partir disso a gente conseguiria evitar a marginalização de determinadas pessoas a partir da negação de direitos. Porque não basta só o direito à saúde estar lá inserido na Constituição, se na prática a gente não verifica isso, a gente não verifica a aplicação plena dele e para todos os sujeitos. E é isso, professor. Bom, eu vi que alguém escreveu alguma coisa aqui. Matheus, você quer comentar, Matheus, a questão que você escreveu aqui? Sobre a questão da neutralidade na pesquisa? Esse Matheus está sem microfone. Não, ok. É claro, né, que nenhuma pesquisa nunca é neutra, nenhum saber nunca é neutro, né? Então, toda afirmação, toda construção de normalidade, seja pelo direito ou pela medicina, por qualquer outra área, sempre é algo extremamente problemático, porque ela sempre parte de alguma coisa, sempre parte de preconceitos, pré-compreensões, e isso nunca é neutro, né? Mas o que eu acho que a gente tem insistido também, nesse sentido, em todo esse tempo, é justamente nessa ideia de que, na modernidade, estruturas como o direito e a medicina têm um poder muito grande de estabelecer, como o Marcos e o Samuel estavam falando, quem é são e quem não é são, quem é normal e quem não é normal, quem é louco e quem não é louco, né? E esse é um poder muito grande e, como a gente está discutindo aí, não tem nada de neutro nesse tipo de definição, não tem nada de óbvio nesse tipo de definição, são sempre construções e que variam ao longo do tempo, e o que é considerado doença e anormalidade numa época não vai ser considerada em outra, né? Eu acho que a questão dos intersexuais é um desafio para nós do direito muito grande, já que eu vejo muito pouco dentro do que se chama de estudos de gênero, dentro do direito, eu vejo muito pouca coisa sendo falada sobre intersexuais. Então, eu, inclusive, essa semana, coloquei ali uma matéria muito interessante de uma mulher, na verdade, no caso dela, era uma mulher trans, mas que ela, lá nos Estados Unidos, né, entre o final do século XIX e o início do século XX, em que ela vive uma vida inteira com mulher, e em algum momento ela é submetida a um exame, com a desculpa de que ia fazer um exame por causa de questões de IST, e aí a acusam, na verdade, de fraude, dizendo que ela era um homem, e ela lança a pergunta, e acho que essa pergunta vale aqui também, né? Que eles é que têm que provar que eu não sou uma mulher, já que eu vivi a vida inteira como mulher, me comportei assim, todos me conhecem assim, enfim. Acho que essa questão, no caso dos intersexuais, ela ainda é mais dramática pelas questões que já foram levantadas aqui hoje, inclusive. O fato de que você tem um recém-nascido, e aí sobre esse recém-nascido é tomada uma decisão que tem um discurso de autoridade aí, que é o discurso médico, né? Em que os pais, na verdade, muitas vezes têm muito pouco que opinar, mas ainda que eles possam opinar, o problema ainda continua, porque o principal interessado nessa história não pôde opinar, né? Eu já tinha lido, quando eu vi esse texto, isso me lembrou de várias coisas que eu já tinha lido sobre como que normalmente se opta nos intersexuais pelo sexo feminino. E as justificativas, às vezes, são as coisas mais bizarras, do tipo, mulheres são mais dóceis, né? Mulheres são mais fáceis de aceitar e essa condição, né, de mulher e tal. Então, enfim, opta-se até por uma questão morfológica também, que é mais fácil construir aí um órgão sexual feminino do que um órgão sexual masculino viável, vamos dizer assim, né? E aí se opta pela mulher, mas vejam, eu estou olhando, então, uma perspectiva de comodidade da ciência, do que é mais cômodo para a ciência, do que é mais cômodo para a sociedade, para definir o que essa pessoa vai ser. Isso é uma loucura.
E isso é sustentado pelo direito, como a gente já tem falado várias vezes, na resolução do Conselho Federal de Medicina, ela vai colocar as coisas nesses termos, exatamente nesses termos, né? De normalização mesmo, de necessidade de tomada de decisão, de definição do sexo dessa pessoa, né? Tem uma questão que vocês falaram que eu acho que é muito, para nós do direito, é algo que precisa ser sempre lembrado, é que a gente sempre estuda nas aulas de direito constitucional que o Samuel não gosta, que o direito à saúde é um direito social. A gente sempre estuda isso. Só que, na maior parte das vezes, nós trabalhamos o direito à saúde como um direito individual. Nas demandas sobre remédio, demandas sobre cirurgia, né? Pessoas que demandam aí ações de indenização contra médicos, pessoas que demandam a compra de remédios, enfim, em todas essas demandas, o direito à saúde sempre está sendo tratado como um direito individual. E ele tem, obviamente, uma face individual, mas eu acho que esse texto levanta uma questão muito importante para a gente, que a gente tem que lembrar que o direito à saúde, ou pelo menos ele tem uma boa parte dele, deve ser tratado numa faceta de direito coletivo, de saúde coletiva, né? E não apenas individual. Normalmente a gente não trabalha assim. A gente fala do direito à saúde dessa forma, mas todas as vezes que a gente trabalha com direito à saúde dentro do direito, normalmente é pensado como um direito na sua faceta individual, né? Pensar o direito à saúde como um direito social implica, então, a gente abandonar isso que foi bastante falado no texto da saúde como uma questão somente individual e pensar a saúde como algo que transcende questões meramente individuais, né? Mas a saúde como uma questão coletiva. Bom, que mais? O que vocês viram aí também no texto? O que mais que vocês levantam aí de questões sobre o texto? Alexandre, eu estava olhando aquelas páginas que você falou sobre a ABRAE e a LABEI, a Associação Brasileira de Intersexuais. Inclusive, no dia 8 desse mês agora, eles divulgaram, tipo, um manifesto falando sobre isso mesmo, sobre a questão da nomenclatura, né, sobre a nomenclatura hermafroditas ou pseudo-hermafrodita fetichizante, e a que fala que eles são anomalias, que são distúrbios, também são patologizantes. Eles falam ainda pedem para serem ouvidos, que até a família também, a mãe sai de lá, sai com um nome definido, e aí o médico fala que ela tem que colocar um nome neutro, e, enfim, eu achei bastante legal o manifesto deles, e é muito isso que a gente está discutindo aqui, sobre a questão de não serem ouvidos, de serem invisíveis, da mesma forma que a homossexualidade já foi tratada como doença, a transexualidade também já foi, e a OMS tirou do rol de patologias. É uma coisa nova que você falou também, que pouco tem se discutido, e a gente vê muito isso pela nota deles também, que eles soltaram no manifesto. Mas alguém tem alguma coisa a falar? A Mel falou que estava pesquisando sobre intersexuais, numa das reuniões. Seu microfone está desligado. Ô Marcos, boa noite. Boa noite. Então, gente, eu peguei um pouquinho atrasado, porque eu acabei de sair do estágio, mas eu peguei um pouco do que o Samuel disse, do que você disse agora, Marcos. Você falou sobre essa questão do termo hermafroditos, né? Eu estava pesquisando sobre, né, a origem do termo, e segundo Mauro Cabral, para quem não conhece, ele é intersexual, é argentino, e ele diz que esse termo ele condiz muito com a arte, com a mitologia, porque, segundo ele, né, o deus Hermes se casou com Afrodite, aí nasceu Hermafroditos, e que ele era muito bonito e ele despertou a paixão de uma ninfa, e ela se colocou dentro do corpo de Hermafroditos. Então aí surgiu essa expressão de hermafrodito com a questão da intersexualidade. E assim, não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra, né? Algo que foge muito do padrão de ser intersexual. E Foucault também, ele tem um livro, acho que chama Os Anormais, que foi de um curso que ele fez na França,
que ele relaciona muito a intersexualidade com pessoas que são tidas como monstros, porque elas fugiam do padrão ideal das normas sociais daquele período. Então, assim, além dos intersexuais, né, Foucault não usa a expressão intersexual, ele usa a expressão hermafrodita, tinha a questão das pessoas com deficiente que entraram nesse mesmo rol de pessoas que eram tidas como monstros naquele período. É só essa observação que eu queria fazer mesmo, eu achei interessante, somente essa parte, né, da mitologia, que a gente leva muito para o lado pessoal. E a Paula Sandrini, ela também tem um artigo que chama O Sexo dos Anjos, que ela relaciona muito a questão da gente entender o anjo como um indivíduo que não tem sexo, né? Então ele fugiria também do padrão de ter sexo, né? Como de ter dois sexos, né? Ele fugiria dessa estrutura normalizadora. Também acho interessante esse artigo dela, para quem tem interesse. Passa para a gente as referências aí, Lucas, se você puder colocar no chat. E eu acho que a Mel também ia falar alguma coisa, né? Mas eu acho que ela foi... voltou. Voltei, gente. Tive um problema aqui no meu celular. Esse texto, eu não conhecia esse texto e para mim me despertou muitas curiosidades, esclareceu muitas coisas que eu já tinha um pouco de dúvida. Em falando da questão da biopolítica, né, do poder da medicina e do direito, até tem uma parte no texto muito interessante quando se fala em relação aos distúrbios, né, ou anomalias do desenvolvimento sexual, que é a nova terminologia, né, do Consenso de Chicago. Bom, esse distúrbio, e eu achei bacana falar que esse distúrbio, essa questão de colocar essa palavra distúrbio, quer dizer que o intersexual, esse termo, ele é transgressor à norma binária. Então, quando se coloca um distúrbio, um indivíduo que nasce com distúrbio, há uma desordem sexual. E isso pode ser corrigido, facilmente corrigido, o que já se adequa naqueles termos binários, né? Então, se vai ser corrigido, vai adequar macho ou fêmea, enfim. Então, isso eu achei um grande exemplo de biopolítica do poder, eu gosto de falar biopolítica do poder, que exprime muito a medicina. E trazendo também um pouco para o direito, eu até já falei com vocês que uma das decisões judiciais que pesquisei durante a minha dissertação falava sobre intersexos. Só que isso, se eu não me lembro, era em 2014, eu não me recordo o ano, mas engraçado que a terminologia, todos os desembargadores, os julgadores, usaram o termo pseudo-hermafrodita. Então, assim, por mais que aqui o consenso, né, de Chicago foi em 2006, olha como que o direito também é algo que, é claro que é uma forma de controle social não atualizado, usando esses termos até em 2014, pseudo-hermafrodita. Então, é algo bem complicado isso aí. Teve uma outra coisa que o professor Alexandre falou que eu achei bem interessante, que no texto também fala que é em razão de fazer as cirurgias em bebês, né? Como que isso é feito? Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que até não sei, os 18 anos de idade, ela era uma trans, era um menino trans. E aí, depois dos 18 anos, ela resolveu se identificar, ser uma cis, se identificar com seu órgão genital e tudo bem. Então, isso é um pouco complicado. E eu fico um pouco em dúvida. O que poderia, assim, ser feito? Não deveria fazer cirurgia? Porque eu acho que não deve. Mas
é uma questão um pouco complicada. Eu só queria levantar esse questionamento com vocês. Acho que foi na semana passada essa notícia de que teve uma pessoa que conseguiu, no TJ de São Paulo, ser colocado no registro dela como não binário, né, como uma pessoa não binária, enfim. Se a gente consegue fazer isso com relação a um adulto, eu acho que pensar nisso para uma criança e adolescente seria algo teoricamente mais simples, né? E que aos 18 anos, por exemplo, se a pessoa tivesse a oportunidade de fazer uma definição, vamos dizer assim, perante o direito. E se é que as coisas deveriam ser tão definitivas assim, ainda de qualquer forma, né? Com a própria decisão do STF, eu acho que a gente, de novo, levanta essa decisão, as coisas deveriam ser colocadas de maneira mais fluida também. E talvez fazer isso com uma criança, talvez, assim, judicialmente, né, poderia ser um pouco mais fácil, porque a base princípio biológica do ECA, um deles é o melhor interesse do menor. Então, eles falam que vão fazer a cirurgia para, enfim, para tirar da família esse estigma social e tudo mais, e olhar o melhor interesse da criança, porque ela não vai, enfim, não vai ter que passar por tanta coisa. Só que, por exemplo, em várias, na jurisprudência, os TJ já deixaram de cumprir o ECA para atender o melhor interesse da criança. Então, por exemplo, na questão de que é vedado a adoção por avós, por exemplo, já teve decisão falando que, pelo melhor interesse da criança, a avó podia adotar o neto. Então, assim, teve aquela decisão também acho que foi o Samuel que mandou lá no grupo, no Rio de Janeiro, que a pessoa conseguiu tirar o sexo dela também da certidão, em que eu também não achei a sentença, que se conseguiu fazer isso com um adulto, por que que uma criança, com base nesses princípios, também não conseguiria fazer, né? Eu acho que, na verdade, a gente está falando da mesma decisão. Foi do Rio, não foi São Paulo? Foi no Rio. Foi do Rio. Foi no Rio. Então, aí Mas eu me acho confundi. que o processo de correção posterior, eu acho que, tendo em vista as últimas decisões que a gente tem tido no STF, nas próprias justiças, a gente não teria dificuldade. Eu acho que a situação urgente é o processo de intervenção cirúrgica, porque ele é irreversível. Então, a questão é o estigma que a família passa, a ocupação da cena médica por conta dos profissionais médicos, a pressão que toda a sociedade, os instrumentos jurídicos do Brasil impõem na família, que acaba optando rapidamente, precocemente, por esse processo de intervenção que é irreversível. Ou seja, a grande questão a se perguntar e de fato não é no interesse da criança que isso está sendo feito, está sendo feito no interesse da conveniência de uma sociedade que não quer admitir que pessoas podem nascer de forma com sexo indefinido, vamos dizer assim, ou fugindo justamente de uma compreensão binária, enfim, pessoas podem ser simplesmente não binárias, porque pode ser que esse intersexual cresça e entenda que, na verdade, ele não é nem homem nem mulher, e ele, na verdade, é as duas coisas, enfim. Então, o manifesto da ABRAE, eles inclusive falam isso, que eles amam o corpo deles de uma forma diferente, e que isso de que não é possível viver com o corpo intersexual, é o que eles falam, né, mas eles falam que não, a gente gosta do nosso corpo assim, a gente entende que pode viver assim, e não é uma cirurgia que vai resolver o que é pra gente. O que a gente tem também é que tanto a medicina quanto o direito são instrumentos de controle social, né? As ciências sociais em si, ela emerge para suprir lá a ausência da influência judaico-cristã na sociedade e é um dispositivo mais efetivo ainda de controle porque ele estuda o comportamento. Aí acontece essa aliança entre a medicina, ora o direito referencia a medicina, que cria categorias, que cria padrões de normalidade, ora a medicina referencia o direito, que tem dispositivos de coerção, que tem regramento, que vai fazer aquilo ser cumprido e aquele ajuste social. Então, eu acho que é mais um interesse social na manutenção desse status do que o respeito à eventual
interesse da criança. Uhum. Inclusive, professor, às vezes pode ficar até uma sugestão de leitura. Eu vi aqui que, durante o texto, fala um pouco como é que eram os procedimentos, como que se chegou aos procedimentos, né, de uma criança intersexo, por exemplo. Passaram pela questão de reprodução, a questão de prazer, né, de conseguir. Então, fica até uma sugestão que é na verdade é um livro, mas tem partes deles, do Manifesto Contrasexual, da Beatriz Preciado, que fala outras, inclusive, formas de prazer. Inclusive, ela usa o dildo, né? Usa esse termo, dildo, e fala que você pode ter prazer não necessariamente porque você tem um pênis ou uma vagina, você pode ter prazer, inclusive, no seu braço. Então, isso até já estendendo um pouco essa discussão, às vezes é bacana até para a gente abrir mais a mente e, né, um grupo de estudo e pensar mais nessas outras formas, que também pode ser uma forma que o indivíduo intersexual pode trazer para si. Às vezes eu entendo meio que essa dificuldade que o direito e a medicina impõem como uma forma mais fácil de você impor a família de ter que tomar uma decisão. Porque se você dá caminhos mais óbvios, a família não necessariamente vai ter que submeter a criança a uma cirurgia, então a criança não vai se enquadrar nesse papel que já existe. Então, quanto mais difícil para eles, mais fácil é de impor essa decisão para enquadrar a criança no que seria a heteronormatividade. Sim, sim. Você está com o microfone desligado, Lucas. Perdão, gente. Só repetindo o que eu disse. Uma dúvida que eu estava tendo com a leitura é porque assim, é meio hipócrita a gente pensar. A sociedade ela é tão contrária à cirurgia de redesignação sexual de pessoas transexuais, ao ponto de condenar essas cirurgias como cirurgias contranaturais, que ferem determinismo biológico, bem como, né, gerir empecilhos do sistema de saúde para a realização da cirurgia. E essa mesma sociedade, ela fecha os olhos quando ela encara pessoas intersexuais, essas mutilações em crianças intersexuais, entendeu? Então, meio que contraditório, né? Como você é contra uma cirurgia de redesignação, aí você vê uma criança sendo mutilada, você não é contra, você é a favor. Então, assim, é bem assustador, né? Levando para esse lado, né? Como eles são contrários a essa questão de ir contra a normalização, né? E a Mel citou o Preciado, e ele tem uma parte do livro dele, porque assim, basicamente o livro dele, Manifesto Contrasexual, fala sobre esse processo ele foca muito a questão do cu, né, assim, do ânus. E ele, meio que assim, o cu para ele seria uma forma contrasexual, né, então, como que você consegue gerir a sexualidade do cu, encara ele como uma questão sexual, ele não é sexual, não é um órgão sexual, ele não foi feito para isso, mas a gente sexualiza o cu ao ponto, né, de usá-lo, e isso não está só na parte das pessoas homossexuais, já é uma prática, inclusive, heterossexual. Então, por que não podemos subverter, então, os corpos intersexuais, né? Então, acho que ela fala bastante disso mesmo, né, dessa subversão. E também ela critica o fato do olhar médico, né? Porque a medicina, quando o médico se depara com um corpo intersexual, ele não consegue visualizar um corpo daquela forma, um corpo diverso. Então, para ele, o corpo, para ser coerente e, né, inteligível, né, usando o que Judith Butler fala, de gênero inteligível, de corpo inteligível, ele tem que cumprir os papéis e estereótipos de corpo ideal. Então, eu acho que a medicina também não consegue. Para o sujeito ser saudável, ele tem que estar conforme o corpo ideal de corpo. Então, por isso que, às vezes, eles pressionam um pouco a família a realizar a cirurgia. Talvez, né, não fala com os pais da criança e elas são levados a essa linha de raciocínio de autorizar a cirurgia das crianças. No caso das pessoas transexuais, a Berenice, no livro dela, fala isso também, que há toda uma série de regras
que eles têm que seguir ao longo de 2 anos de acompanhamento psiquiátrico, terapêutico, e a gente não vê isso no caso dos intersexuais. A gente vê uma urgência médica, uma urgência social, com dezenas de razões do porquê intervir da forma mais rápida possível. E isso é contraditório, mas é uma contradição que ela é muito mais moral do que científica. Eu acho que essas questões que você, Samuel e Lucas lançaram, eu acho que são dá uma boa pega aí para alguma coisa que a gente ir mais a fundo, né? A gente escrever, enfim. Muito bem. Quem mais? Alguém mais? Eu vi que o Paulino, inclusive, entrou aqui, mas está quietinho. Não sei se ele está podendo falar. Talvez não, né? Mas, vamos lá, pessoal. Eu acho que a gente pode... eu estava falando com o Samuel e o Marcos um pouquinho antes de todo mundo chegar, que eu queria fazer algumas proposições para a gente continuar no grupo, e uma delas é da gente começar... Eu cheguei a comentar isso na última reunião, mas eu não propus nada efetivamente, mas agora eu queria propor efetivamente. Da gente começar a pensar em produção de textos. Eu acho que a gente já tem lido muita coisa, já temos discussões muito legais, todas as nossas reuniões estão gravadas, então todas as questões que são levantadas aqui podem ser consultadas novamente, tem uma série de insights aí, de ideias, que em cada reunião vários aqui trazem, que são muito legais, que dariam para a gente aprofundar. E eu queria que a gente começasse a pensar em produzir, né, textos em cima disso. Eu já tenho algumas coisas que eu já tenho feito com um ou outro aí, mas eu acho que a gente poderia avançar um pouco mais. Eu queria ouvi-los e ouvi-las a esse respeito. Quer dizer, não é para a gente apresentar na próxima reunião, já apresentar um texto, mas é para a gente apresentar propostas, para a gente começar a pensar juntos, pensarmos juntos textos, e a partir de uma ideia, o outro contribui, pensa em alguma coisa, poderia falar sobre tal coisa assim, a gente fazer uma construção conjunta aí. Diga, Carlos. Calma aí, deixa eu tentar ligar minha câmera. Foi uma péssima decisão, mas tudo bem, ignora o cabelo. Mas, de qualquer forma, eu estou com uma dificuldade um pouco grande de selecionar um tema. Vou ser bem sincero, assim, de encontrar um recorte que me interesse, que eu acho que consiga ser feito. Aí, eu vou ser bem sincero. Se você me apresentar um possível tema que você acha, assim, eu ficaria mais confortável. Olha, tem um tema que eu fiz daí. Está dando eco. Tem um tema que é esse que foi levantado, por exemplo, hoje já tem várias coisas, mas, por exemplo, essa questão que foi levantada da necessidade da pressa, que Samuel levantou e Lucas, né? Da pressa que nós temos em fazer a cirurgia do intersexual quando ele ainda é um recém-nascido, ao passo que no caso da pessoa trans, tudo bem, a gente conseguiu no STF que a pessoa trans ela possa fazer a mudança de nome e sexo sem precisar passar por cirurgia, nem laudo médico, etc, etc. Mas, para ela poder fazer a cirurgia, no SUS, ela precisa passar por toda aquela autorização biomédica e jurídica para que ela seja reconhecida como um trans de verdade, vamos dizer assim. E isso é um processo que demora aí alguns anos. Eu acho que esse é um tema que eu acho que daria para a gente trabalhar num texto legal, assim, fazer uma pesquisa bibliográfica, tentar procurar dados, analisar as resoluções do Conselho Federal de Medicina, tanto para o caso da pessoa trans, quanto para o caso do intersexual, olhar a jurisprudência em cima disso, enfim, ver literatura especializada tanto na área do direito quanto na área da medicina, enfim. Esse é um tema que eu acho super legal,
daria para a gente trabalhar uma série de coisas que a gente vem discutindo aqui, como sexualidade e gênero, sobre essa questão do discurso autorizativo da ciência, seja do direito, seja da medicina. O que vocês acham? O que você acha, Carlos? Eu ia só falar aqui, mas os meninos da medicina provavelmente podem explicar melhor. No texto da Berenice, todo esse processo, ela acompanhou várias pessoas transexuais que iriam passar por esse processo pela cirurgia de transexualização. E desde acompanhamento também dos profissionais médicos. E das reuniões que ela participou, a primeira coisa que os médicos falam eles mentem, porque é todo um jogo normativo que tem ali de protocolos, na verdade. Então, as pessoas meio que sabem qual o passo a passo a ser seguido, o que deve ser dito para agradar aquelas pessoas que compõem as cirurgias, os encontros de triagem, enfim. Esse artigo... não, porque esse artigo, ela fala que eles mentem, né? Então, tipo, alguém diz para ela que eles mentem. Existe um artigo, que eu não consigo lembrar o nome, na verdade não é um artigo, é uma tese de mestrado, que começa com uma coisa bem cinematográfica, assim, que é, tipo, a moça entrega o manual do DSM dentro de uma revista Vogue. Tipo assim, uma moça trans no consultório, ela pega o diagnóstico de transexualidade, que na verdade é transexualismo na época, e aí ela passa esse material para a próxima menina que ia começar a consultar com o médico, para ela ser aprovada. E o fato dele estar dentro de uma revista de moda, para mim, faz assim, nossa, eu às vezes questiono o fato dessa anedota ser real, de tão perfeitinha que ela é. Mas eu vou achar esse artigo, se o Alexandre conhecer, se ele tiver já. Não, nossa, eu vou achar. Eu tenho ele salvo em algum canto, e eu mando para vocês no grupo. Mas eu topo de... Mas foi essa pergunta, Samuel? Que eles mentem? Não, na verdade não foi uma pergunta. Talvez você tenha pesquisado sobre como que funciona esse processo de atendimento e acompanhamento a essas pessoas, porque, assim, quais são os aspectos em si relevantes, assim, cientificamente falando, do que não os protocolares? Porque pelos relatos a gente vê que elas sabem exatamente, hoje eu preciso falar que estou me sentindo triste e que não consegui dormir a semana inteira, mas eu estou muito feliz. Mas se eu disser que estou feliz, o profissional médico vai entender que eu não estou em um processo de adoecimento mental para poder autorizar que eu faça a cirurgia. Então tem todo um jogo ali que cumpre protocolos. Aí foi só apenas isso. Não, é porque... Eu vou ser bem sincero com você. Você já foi É porque é uma situação minha. Você já foi num consultório psiquiátrico para conseguir um remédio? É porque você fala assim, olha, eu tava com tipo assim, Mas eu já menti para conseguir. Então... Mas não foi psiquiátrico, foi no postinho. Tarja preta. Tarja preta. Mas eu vou falar a minha experiência. Eu queria começar meu tratamento psicotrópicos, e aí eu cheguei pro moço e falei assim, olha, eu estou com esses sintomas. Quando eu contei para ele os sintomas, a minha anamnese, tipo assim, a minha entrevista com ele, eu entreguei para ele de bandeja tudo que ele queria. Eu não falei, tipo assim, nossa, eu vou fazer ele e tal. Aí às vezes me contradizia, o que é comum em consulta médica, é totalmente normal. Mas eu falei assim, não vou me dar esse serviço. Então, eu peguei todos os sintomas que eu já sabia que eram relacionados ao transtorno depressivo, cheguei lá e falei assim, eu estou com esse. Pronto, até é esse jogo, só que aplicado para dentro do diagnóstico de transexualidade. Porque quando a gente pensa de que médico adora protocolo, gente, isso é verdade. Especialmente porque protocolo impede que você seja processado. Então, assim, você vai seguir tudo bonitinho. Então, quando você vai fazer um diagnóstico de transexualidade, você vai precisar, ainda mais que antes existia um arcabouço jurídico enorme, né? Você precisa do consultor, tipo assim, acompanhamento psicoterápico, junto com o psiquiátrico, junto com outra comitiva e tudo mais. Então, essas pessoas, elas iam se adequando para conseguir fazer o checklist, né, desses profissionais. É por isso que tem esse adequação de discurso. Porque, igual, por exemplo, a gente já teve um evento
Deixa eu pensar qual que foi. É que são relatos muito diferentes. Que a pessoa, não necessariamente, ela vai identificar-se trans na infância. Só que isso é uma narrativa muito comum no transexual perfeito. Que ele nunca se adequou, que ele sempre preferiu brincar com outro sexo. Então, assim, quando essa pessoa vai buscar esse tipo de tratamento, especialmente quando ela quer, assim, fazendo um recorte bem, bem sincero, a cirurgia de transgenitalização, ela é inacessível dentro do Brasil. Você tem que ter um nível econômico muito alto. Então, quando a pessoa tem esse acesso, na verdade, ela já, muito provavelmente, ela vem acompanhada de um nível cultural muito alto também. Então, ela já vai muito preparada a partir disso. E aí, por conta dessa questão, ela vai saber que, mesmo que ela não tenha se percebido enquanto criança trans, ela vai falar que na infância ela não se sentia confortável, porque essa é a narrativa que precisa para ter o cara lá e chegar e falar assim, não, isso mesmo, transexualidade, na verdade é transexualismo, DSM e tal, check, vai. E aí fica nessa questão o tempo todo. É bem triste. Alexandre, eu topo demais esse negócio, o tema. Demais, demais. Você quer fazer uma análise tipo, epidemiológica também, em que a gente olha o número de cirurgias realizadas? Seria ótimo. Eu acho que seria ótimo. Que a gente não fique só, inclusive, na questão bibliográfica, mas que a gente passe também para pegar dados quantitativos sobre isso. Sim, pois a gente já tem aí, pessoal, de todo o grupo. Aí não é só para o Carlos, mas eu acho que a gente pode pensar na construção coletiva aí desse texto, e aí acho que essa podia ser a nossa meta para a próxima reunião, por exemplo. Ou seja, daqui até 2 semanas, a gente levantar textos, levantar questões, e cada um aí pensar num tópico, pensarmos em tópicos, e a gente pode ir discutindo isso lá no grupo, e na nossa próxima reunião a gente já, apresentar aí algum esboço não precisa ser, obviamente, a sua parte completa, mas um esboço, aí, um briefing de ideias do que poderia ter nesse texto. O que vocês acham? Eu tenho muito material, posso compartilhar com você, Carlos. A minha dissertação pode te ajudar um pouco também. Tem material demais e nós disponibilizo para vocês na hora que quiserem. E eu já estou um pouco, assim, eu já não queria escrever sobre transexualidade, porque eu fiquei muito tempo escrevendo. Então, eu estou meio, assim, cansada desse tema. E aí, mas estou um pouco sem ideias também, professor. Me compartilhe com o Carlos. Eu acho que a questão da intersexualidade, por exemplo, é algo que ainda é muito pouco explorado na área do direito. De repente, você pode, e quem quiser também entrar, eu estou falando de uma proposta de texto, a gente não precisa, obviamente, trabalhar só com uma, mas eu acho de tantas questões que a gente falou sobre intersexualidade, a gente poderia também construir um texto especificamente aí sobre a questão da intersexualidade, que é algo que a gente precisa, né, urgentemente trazer para dentro do direito. A professora tem muito interesse em trabalhar a intersexualidade, então, assim, qualquer tópico dentro desse assunto eu vou ficar muito feliz de trabalhar. Pois então, a Mel e a Ariel já tem aí alguma coisa que podem mexer. Eu falei, o Carlos se colocou à frente aí, mas eu acho que o Lucas e Samuel que levantaram a bola e podem também entrar nessa. A Bruna falou que tem interesse em trabalhar com a questão trans. Enfim, então, pessoal, o que eu queria propor para a gente, para a nossa próxima reunião, é que a gente trouxesse ideias, seja desse texto sobre a questão
da questão trans, dos intersexuais, enfim, dessa relação da análise das normativas e dos protocolos a esse respeito, seja especificamente sobre a questão dos intersexuais e o direito, tá? Mas que a gente já trouxesse, então, já ia falar na próxima aula, na nossa próxima reunião, ideias, textos, um esqueletozinho de como é que seria esse texto, certo? Vamos botar a mão na massa, porque a gente já discutiu muita coisa, a gente já leu muita coisa, mas eu acho que a gente está começando a precisar também produzir. Porque a gente está nessa coisa fordista e, infelizmente, não temos como escapar disso. Mas eu acho que também a gente precisa também, né? Senão a gente fica aqui discutindo, todo mundo aqui muito desconstruído, etc., enquanto as pessoas lá fora estão matando bicha, estão matando trans e tal. A gente precisa levar isso para fora, para que a discussão não fique só na Torre de Marfim, né? Muito bem, gente. Obrigado aí a todas e todos. Diga, Samuel, desculpa, você ia falar alguma coisa. Não, eu só ia reforçar que tá a cirurgia... a gente tá até confundindo as coisas. A revista da Bahia, o Periódicos, está com um chamamento aberto justamente para essas questões de intersexualidade. Então, estão recebendo até janeiro, né? Mas a gente pode antecipar isso. Claro. Tem um tempo bom até lá para entregar um bom projeto. E nessa revista, eles limitam o número máximo de autores, não? Então, isso que eu queria te perguntar. Se essas produções coletivas, ela seria destinada ao livro que o Rainer está escrevendo, mas eu não tenho informação sobre isso também, porque senão seria... Na maior parte das revistas fazem, sim, essa limitação, né? Então, a gente teria que fazer uma divisão interna de... Nas revistas de direito, nas revistas da área de humanas, tem esse tipo de limitação. Nas revistas da área de medicina, você tem artigos com 50 autores, não tem esse tipo de limitação. Então, a gente tem, por exemplo, algumas revistas muito legais na área de saúde coletiva, eu sei que da revista colombiana de saúde coletiva, tem uma que é ligada à OPAS, que é a Organização aí Pan-Americana de Saúde e tal. Se a gente for para essa área, por exemplo, não tem problema da gente ter um texto com 12 autores, autoras, não tem problema. Na área de humanas, ainda tem esse tipo de limitação, na área de medicina, não tem esse tipo de limitação. Tem revistas aí interdisciplinares e tal, que a gente pode mandar para essas revistas. Acho que a limitação vai ser outra, vai ser, tipo assim, adequar o jeito de pesquisar do direito ao jeito de pesquisar da medicina, porque aí a pesquisa qualitativa é um pouco diferente. Sim. Assim, mesmo dentro dela, é muito estranho, mas eu acho que dá para fazer. Eu, inclusive, quando você falou essa questão de análise de discurso dentro assim, das duas cirurgias, né, elas cabem muito dentro tipo assim, nem que seja a sociedade brasileira, de medicina, alguma coisa assim. Não, se a gente não conseguir publicar isso em periódico, a gente pode fazer um... Eu não sei nem que livro é esse que você está falando, não, que o Rainer está organizando, não, Samuel, mas a gente pode fazer um livro nosso do grupo. Eu sou o último a saber dessas coisas. Não disse, não, que o Rainer tem organizado um livro, não sei de quê. Alô, Alexandre. Enfim, mas eu vou procurar saber dessa revista se há um limitador. Eu não lembro de ter lido, mas eu vou confirmar e mando no grupo hoje ainda. Beleza. Beleza, então, pessoal. Acho que agora sim. Obrigado pela presença de todas e todos. Obrigado, Samuel e Marcos, pelas apresentações que foram muito legais. E daqui 2 semanas, então, estamos aí para botar a mão na massa. Ok, pessoal? Boa noite aí e até 2 semanas, então. Até daqui 2 semanas. Professor. Boa noite.